Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui, professor Evandros. Um grande abraço também para os nossos inscritos do canal Presta Atenção Platão, aqui pelo YouTube, tá ok? Um grande abraço a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo dos primeiros filósofos. Nós que já estudamos no canal do professor, está disponibilizados os vídeos também sobre a mitologia grega, os conceitos de filosofia. E agora nós vamos estudar, então, portanto, o período que nós chamamos de os milésios, na fronteira entre o mito e o logos. E o primeiro filósofo que nós vamos estar estudando, considerado, aliás, um dos primeiros filósofos, embora a filosofia venha nascer, de fato, sistematizado, o pensamento como nós a conhecemos hoje, de fato, ali com Sócrates, com Platão, etc. e tal. Enfim, mas é um estudo bastante interessante porque aqui nesse período nós vamos estudar a origem de todas as coisas na visão dos filósofos, ok? O professor sempre diz assim, existem três patamares ou três categorias de filósofos. Eu devo já ter explicado, inclusive, num dos vídeos do professor. O primeiro, o filósofo das alturas, que é aquele filósofo que tem um pensamento muito longínquo, muito distante, complexo. Por exemplo, podemos citar aqui Platão, o próprio Sócrates, a questão da teoria do mundo das ideias, teoria da reminiscência, ou seja, aquela coisa muito longínqua, muito distante, né? Os olhares para cima, etc. e tal. Depois, temos também os filósofos que, podemos dizer assim, deste plano, ou seja, eu chamo de filósofos de pé no chão, que é aquele filósofo que pensa a realidade. Eu me identifico muito com essa categoria filosófica. E aí nós temos também os filósofos das profundezas, ou seja, os filósofos que pensaram coisas do tipo assim, qual é o elemento primordial para a origem do universo, por exemplo? Qual é a arqué, qual é o princípio de tudo? Entre eles está Tales de Mileto. Primeira coisa que o professor já explica, que Mileto não é o sobrenome de Tales. É porque ele nasceu, então, portanto, ele é de origem da cidade de Mileto. Vamos, então, ao nosso estudo. Primeiro, assim, que Tales de Mileto, ele fala que tudo é composto de água. Tudo é composto de água. Tales de Mileto, de 624 a 546 a.C. Ele dizia, então, portanto, que a arqué, a origem de todas as coisas, é a água. Vamos, então, conhecer um pouquinho de Tales de Mileto, para que vocês possam se aproximar da história dele. Tales de Mileto, embora saibamos que Tales nasceu e viveu em Mileto, na costa da atual Turquia, muito pouco se conhece sobre a sua vida. Nenhum de seus textos, se é que deixou algum, sobreviveu. No entanto, sua reputação como um dos principais pensadores gregos antigos parece merecida. Há referências a ele em Aristóteles e em Diógenes Laércio, o biógrafo do século III dos antigos filósofos gregos. E veja só, rumores sugerem que, além de ser filósofo, Tales envolveu-se ativamente na política e era um homem de negócios bem-sucedido. Especula-se que viajou bastante pelo Mediterrâneo Oriental em visita ao Egito e teria aprendido, aliás, a geometria prática que se tornaria a base de seu raciocínio dedutivo. No entanto, Tales era, acima de tudo, um professor, o primeiro da chamada Escola de Mileto. Anaximandro, seu discípulo, que nós vamos estar estudando aqui no canal do professor, expandiu suas teorias científicas e depois se tornou o mentor de Anaxímenes, o qual, acredita-se, ensinou ao jovem matemático Pitágoras. Então, Tales de Mileto, o assunto que nós vamos estar aqui conversando com o professor Evandros, é um assunto bastante interessante. Qual é a origem de tudo? Qual é a arqué? Qual é o princípio do universo? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta na vida de vocês. Claro que hoje nós temos a reflexão, inclusive,
dado pela cristandade, a ideia de Deus como grande criador, mas naquela época Tales de Mileto, como tantos outros, buscavam esse princípio de tudo. Eles não tinham essa concepção que nós temos hoje. Então eles buscavam um elemento natural para a origem de todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha então no contexto da nossa fala. O contexto então, portanto, é a área da metafísica. O professor sempre explica aqui de forma muito simples, para que todos possam entender, que a ideia é: a metafísica é aquilo que transcende a matéria. Isso aqui que nós temos ao nosso redor é a realidade, é matéria. Pensamento, por exemplo, já é algo que transcende a matéria. Então, portanto, a área da abordagem é a metafísica, abordagem, aliás, monismo. Antes desse pensamento de Tales de Mileto, nós temos 2500 a 900 a.C., a civilização minoica em Creta e a posterior civilização micênica na Grécia dependiam da religião para explicar fenômenos físicos. Voltamos à questão. Até então, com a mitologia grega, o mundo era explicado através dos deuses. Se chovia, era porque os deuses queriam. Se tinha uma boa colheita, era porque os deuses queriam. Se teve uma péssima colheita, é porque os deuses não permitiram a abundância, né? A fartura. Enfim, tudo era explicado com a ideia dos deuses. Em 1100 a.C., então, portanto, o mito da criação babilônico, Enuma Elis, descreve o estado original do mundo como uma massa aquosa. E aqui já começamos também a fazer a ligação com Tales de Mileto, que diz que tudo é composto, então, portanto, de água. Continuando aqui, depois desse pensamento, início do século V a.C., nós temos Empédocles, que propõe, portanto, os 4 elementos básicos do cosmos: terra, água, ar e fogo. E em 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito concluem que o cosmos é constituído de átomos e espaço vazio. Pois bem, para o nosso esquema mental da nossa aula, para entendermos o que significa o pensamento de Tales de Mileto, vamos para esse esquema aqui. A primeira pergunta: qual é a matéria-prima básica do cosmos? Essa matéria-prima, ela deve ser o quê? Primeiramente, algo a partir do qual tudo possa ser formado. Então, matéria-prima básica, o elemento que dá origem a todas as coisas, deve ser algo a partir do qual tudo possa ser formado. Se esse algo do qual tudo pode ser formado, ele tem que ser essencial à vida. Então, portanto, sem ele não há vida. Logo, portanto, também não haveria matéria. Se esse algo do qual tudo é formado e é essencial à vida ou à matéria, é algo também capaz de se mover, porque ele vai formar, ele vai, assim, portanto, originar todas as coisas, então ele precisa também se mover. E se ele é capaz de se mover, logo, portanto, ele é capaz também de mudar. Mudar na sua forma, mudar nas suas essências, enfim, fazer toda a transmutação necessária para a origem de todas as coisas. Logo, portanto, Tales conclui o seguinte, que tudo é composto de água. A água é a origem de todas as coisas. Nós vamos agora para o texto. O professor vai estar aprofundando o vídeo de Tales de Mileto aqui no canal do professor. Ele, na verdade, é um aprofundamento, porque o professor já trabalhou Tales de Mileto, inclusive na história das azeitonas, que eu vou estar aqui novamente partilhando com vocês. Então, esse vídeo sobre qual é a arqué em Tales de Mileto é um aprofundamento deste filósofo. Vamos lá, então, ao texto? Como dizia Marco Sandrini, né? Tales é considerado não só o primeiro filósofo grego, mas o primeiro filósofo da humanidade. Pertence ao grupo dos 7 sábios da Grécia
esses envolvidos em uma parte pela lenda são figuras diferenciadas ao lado de legisladores e governantes, e há também aqueles que têm poderes extraordinários. A tradição diz que os 7 sábios da Grécia Antiga, com suas respectivas máximas, são... Presta atenção, Platão, agora. Aqui. Vamos tomar um pouquinho da Arqué de Tales de Mileto. Pois bem, os 7 sábios da Grécia Antiga. O primeiro, Chilon de Esparta. Conhece-te a ti mesmo. Nocente ipsum. Conhece-te a ti mesmo. Inclusive usado por Sócrates. A ideia de... Para conhecer ao mundo, primeiramente eu preciso conhecer a mim mesmo. Porque o mundo como tal que eu conheço, ele é um mundo que eu, na verdade, compreendo e vejo conforme as minhas impressões, conforme as minhas visões, conforme as minhas sensações. E aí o conhece-te a ti mesmo. Você já teve esse momento de conhecer a si próprio, parar para refletir sobre si próprio? Inclusive Sócrates dizia que uma vida não refletida não merece ser vivida. Aquela pessoa que vive a vida sem sentido, aquela pessoa que vive a vida sem refletir o que está fazendo. Nós precisamos refletir o que eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, de onde eu vim, enfim, tudo isso nesse sentido. Cleóbulo, a medida é a coisa ótima. A medida é a coisa ótima. O professor parou um pouquinho para refletir sobre essa máxima de um dos sábios da Grécia Antiga, Cleóbulo. A medida é coisa ótima, porque eu acho que a medida é aquilo que proporciona limites. Desde abundância, fartura, até mesmo de escassez. Porque tem uma coisa que eu digo, nem 8 nem 80, a virtude está no meio, a virtude é 40, Aristóteles, né? A virtude está no meio, virtus in médio. Então, nem de mais e nem de menos, a justa medida. Por isso que Cleóbulo diz, a medida é coisa ótima. Ainda Periandro, é um nome mais bonito para você dar para os seus filhos. Presta atenção. A coisa mais bela do mundo é a tranquilidade. Estar com a alma tranquila. Isso a gente vai ver também depois, mais tarde, com a filosofia de Epicuro, a questão da imperturbabilidade da alma, da tranquilidade da alma. E tudo nessa vida não tem coisa melhor do que você à noite poder deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que tudo está bem, que nada, niente te turbe, nada perturba a tua alma. Solon, aprende a obedecer e aprenderás a mandar. Traduzindo para os dias de hoje, se você quer ser um bom chefe, tem que aprender a ser um bom empregado, um bom funcionário. Depois, Pitaco, restitui o depósito. Restitui o depósito. O professor ainda não fez uma pesquisa em Pitaco, mas vou estar trazendo para o canal futuramente. Depois também temos o sábio Bias. A maioria dos homens é perversa. A maioria dos homens é perversa. Seria hoje uma frase atualizada, até como uma espécie de bordão de grupos feministas. A maioria dos homens é perversa. E por fim, este que nós estamos estudando, Tales de Mileto, dizia o seguinte, muito bonito: recorda-te dos amigos. Recorda-te dos amigos. Nós que estamos vivendo esse período pandêmico, a necessidade do contato, recorda-te dos amigos. E lembrando que amigos são poucos em nossa vida. Nós temos muitos colegas, mas poucos amigos. Dá para dizer que os dedos das mãos sobrariam numa contagem de amigos que nós temos em nossa vida. Que amigo realmente é aquele que convive com você, é aquele que consegue viver também dos teus desafios, das tuas tristezas e compartilha também as tuas alegrias. É o exemplo de amigo, é aquilo que eu chamo de companheiro. E o que é o companheiro? É aquele que come do mesmo pão que você, portanto, do latim companis, comer do mesmo pão, com pão, ou seja, tem poucas pessoas em nossa vida que comem do mesmo pão. E quando eu falo comem do mesmo pão, é as lutas,
é as vitórias e é também os momentos de tristeza e de perda. Pois bem, conta-se que Tales, vamos navegar um pouquinho na filosofia, que esse cara aqui é fantástico. E eu gosto muito desse período chamado pré-socrático, que é praticamente a preparação para o nascimento da filosofia tal como nós conhecemos. Conta-se que Tales, observando um dia os astros, olhava então para o alto, caiu num poço. O povo zombou dele porque ficava decifrando o céu e não sabia onde punha os pés. Eu fiquei pensando, Tales então caminhando, olhando para o alto, parece um bobo alegre, olhando para os astros, o pessoal dizia que aquele ali é louco, porque filósofo tem um pouco de loucura. Novamente, arqué de Tales. Porque ao hidratar-se da vida, o professor ganha potência e vamos em frente. Presta atenção. Então, imagina o povo olhando para Tales, Tales olhando para o alto e não prestando atenção por onde ia. As mães não dizem assim, presta atenção por onde anda, guri. Bora. Tales teria respondido que ele caíra no poço, mas os que o ironizavam, então, portanto, brincavam, tiravam zombaria dele, não poderiam cair porque já estavam no fundo do mesmo. O cara era sarcástico. É bonito em Tales isso. Olha, eu até caí no fundo do poço, mas vocês não podem cair porque vocês já estão nele. Isso aqui tem ironia. Estar no fundo do poço significava não tentar ver as coisas mais altas. Por isso que ele olhava para o alto. Porque ele queria ver as coisas além. Tem gente que parece cavalo de padeiro, né? É aquela coisa encilhada e fica andando só naquela visão. Nós temos que ter visão holística do mundo. Tales olhava para o alto, procurando, sei lá, nos astros, as informações, a busca pela verdade. Nós temos que ter a visão holística, aquela visão ampla. Eu tenho que, ao mesmo tempo, olhar para vocês, mas também ter a visão do todo. E saber o que está à minha frente, mas também atrás de mim e aos meus lados. Então, ter a visão ampla de tudo que está acontecendo, isso em termos de contexto, de vida, em contexto existencial nesse sentido. Você precisa aumentar, você jovem, você que está acompanhando o professor Evandros nesse canal, você precisa cada vez mais aumentar a sua capacidade de visão. Não olhar apenas o objeto, focar. Você precisa aumentar, ver o todo. Então, portanto, estar no fundo do poço significa não tentar ver as coisas mais altas e se contentar com o dia a dia, sem horizontes e sem voos mais altos. E tem gente que é assim, né? Tem gente que no mundo, por exemplo, vive de tal forma, de forma tão insignificante que só consegue dar voos baixos. E voos baixos o professor chama de voos de galinha. Galinhas dão voos baixos. Galinhas não voam alto. Elas vivem uma vida só picando e tal, para sobreviver e no final ainda acabam na panela, né? Enfim, nós precisamos alçar voos de águia. O professor explica uma vez, registro novamente, Deus nos deu duas asas. Duas asas. A primeira asa, fides, que significa fé. A fides, ela é uma asa que bate no sentido de que olhar para aquilo que nós não vemos. Fides, a fé é isso. Alguns têm fé demais, outros fé de menos. Como é que está a tua fé? Você fé de mais, fé de menos? Né? Alguns ainda vão demorar para entender. Presta atenção, fé. Então, portanto, bater a asa da fé da nossa vida. E fé é uma questão que não só cristãos têm, mas também, não só religiosos têm, mas também até o ateu. O ateu também precisa de fé. Fé na vida, fé naquilo que ele inclusive não crê nesse sentido. Enfim, fides, fé, uma primeira asa. E a segunda, ratio, razão, para entender as coisas. E aí bater essas duas asas para alçar voos longos, não que nem galinha, mas voos de águia. Subir, a águia sobe até as nuvens e se estiver numa tempestade, ela sobe passando pela tempestade e fica sobrevoando alto até a calmaria, a bonança chegar. Isso é a visão de águia, ela olha de cima, entende?
ela olha na visão holística o que está acontecendo. E aí ela observa, e no momento que ela observa, ela encontra a sua caça, a sua presa. E aí ela dá o mergulho, e o mergulho é certeiro, ela volta com o seu alimento. Filósofos são assim, pensadores devem ser assim, ao menos eu creio que deva ser, ter uma visão mais ampla, mais crítica da história, do todo, inclusive dos seus pensamentos. É o mesmo exemplo que o professor pode usar aqui, é aquela comparação que eu tive essa semana ao conversar com a minha família, a questão de 2 passarinhos. E viva a Arqué de Tales. Pois bem, 2 passarinhos. O João de Barro versus aquele chupim. Eu fiquei refletindo a diferença entre um passarinho chupim e um passarinho João de Barro. Isso aqui vai ser muito pedagógico, mesmo na aula de Tales, para que vocês possam compreender a mensagem que o professor quer passar. O João de Barro vai em cima de uma espécie de um poste, e ele então, portanto, vai construindo a sua casinha. A casinha de João de Barro é bonita, tem até portinha, já pararam para refletir? Ela resiste a ventos, rajadas, chuvas, pedras, granizo, enfim. A casinha de João de Barro é forte, ela é projetada. E lá ele então aconchega a sua fêmea para a reprodução, etc. e tal. O que faz o chupim? O chupim é tão preguiçoso que ele simplesmente coloca os ovos dele em outros ninhos, para que outros passarinhos de outras espécies cuidem dos seus filhotes. Embora pareça expertise e pareça inteligência, não passa de uma vagabundice. É o que o professor pode dizer para vocês. O chupim é um passarinho vagabundo, preguiçoso. Ele não quer trabalhar, ele não quer fazer o esforço de criar um ninho, ele não quer fazer o esforço de cuidar do seu filhote. A pergunta que eu faço para os jovens: você, jovem, na sua vida, você quer ser chupim ou quer ser João de Barro? Construir as suas coisas ou depender dos outros? Essa é a reflexão que eu faço. Inclusive a dica para as mulheres, as moças, casem com João de Barros. Pode ter certeza que sem casa você não vai estar. Mas, continuando aqui, fugindo da interpretação determinística, ou seja, a interpretação única do mundo, da realidade, bem como da explicação da arbitrariedade dos deuses, ou seja, aquela explicação que tudo remonta aos deuses, que é o caso ali das colheitas, que eu estava explicando no início do vídeo, há um conto interessante sobre Tales. Usando o seu conhecimento astronômico e meteorológico, esse conto aqui o professor já tem no canal, As Azeitonas de Tales. Provavelmente herdados babilônios, Tales previu uma excelente colheita de azeitonas com um ano de antecedência. Então ele olhou para os astros, pelos conhecimentos que provavelmente foram herdados dos babilônios, meteorológicos, etc. e tal, ele conseguiu prever com um ano de antecedência uma super colheita de azeitonas. Está aqui, inclusive, que o professor pode mostrar para vocês, né? A partir, então, portanto, dessas observações, sendo um homem prático, conseguiu dinheiro para alugar todas as prensas de azeite de oliva da região. O azeite de oliva. E quando chegou o verão, os produtores de azeite tiveram que pagar a ele pelo uso das prensas. Ou seja, ele alugou todas as prensas da região. E quando, então, portanto, os produtores tinham que fazer a colheita para captar o azeite dessa super colheita, tiveram que pagar a ele pelo uso das prensas, o que o levou a ganhar uma grande fortuna com esse negócio. Por isso, ele era um homem sucedido e super inteligente. Tales de Mileto é um cara que pode dar como exemplo de uma pessoa empreendedora, inteligente. Como eu disse no início, dos escritos de Tales, nenhum deles sobreviveu até os nossos dias. Suas ideias filosóficas são conhecidas graças, então, portanto, aos trabalhos de Diógenes, Laércio, Simplício e principalmente Aristóteles. Mesmo assim, ele ocupa um lugar muito importante na história da filosofia, não tanto pelas respostas que deu a certas interrogações,
como pelas perguntas que fez a si próprio. É o que o professor sempre diz. Nos estudantes, nos jovens, eu nunca valorizo a resposta, eu valorizo a pergunta. Não que a resposta não seja importante, é muito importante, mas nós precisamos valorizar a pergunta, aquela pergunta bem feita, bem pensada. Olhar à sua volta, esforçar-se por refletir, não atribuir aos deuses a solução de todos os mistérios. Tem gente que é assim, tudo atribui aos deuses, a Deus e aos deuses. Foi o primeiro passo do pensamento ocidental em direção à interpretação do universo. Em sua obra Metafísica, Aristóteles afirma que, olha só, Tales diz que o princípio de todas as coisas é a água, sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio calor é gerado e alimentado pela umidade. Por exemplo, para haver fogo tem que ter ar, o ar é úmido. Ora, aquilo que se origina em todas as coisas é o princípio delas. Daí lhe veio essa opinião, e também de que as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas, e de ter origem na água a natureza das coisas úmidas. Olha o corpo humano. Quantos porcentos de água nós temos? Já refletiu sobre isso? Todas as coisas têm água. A cadeira do qual você talvez esteja sentado, se for de madeira, tem água porque veio de uma árvore. Agora vem a potência. Mas enfim, a árvore ela tem dentro de si umidade. Então por isso que ele deduziu que arqué, que significa origem, princípio de todas as coisas, é logo, portanto, o elemento água. Previu o tempo e o lugar do eclipse da Lua em 585 a.C. Um eclipse é um evento astronômico que acontece quando um objeto celeste se move para a sombra de outro. Procurou uma explicação para as cheias do Nilo. Explicou-as como sendo os ventos etéreos soprando em direção à embocadura do rio e impede o rio de correr para o mar, obrigando as suas águas a espalharem-se pelas margens. A explicação de um fenômeno natural, considerado como tal, tem uma causa natural também. Como matemático, o cara não era fraco. Mediu a altura das pirâmides pela sua sombra. Olha só. Para ele, eu não sei se ele... É como se fosse um hobby. Conseguiu calcular, servindo-se de argumentos geométricos, as distâncias dos navios em relação à costa. Tem gurizada nossa que não sabe nem fazer o cálculo, né, da hipotenusa dos catetos. Mal sabe a tabuada. E dividiu o ano em 365 dias. Já parou para pensar nisso em Tales e Mileto, que foi ele que fez a divisão do ano em 365 dias? Olha aqui no nosso estudo o que a gente descobre. Embora não vai mudar lá a tua vida nesse sentido. Algo de importante, então, portanto, começava a surgir na cultura grega. A tendência para a utilização de argumentos de ordem racional para justificar as grandes teses explicativas das origens. É a busca da arqué, as origens do mundo. Então, começa-se aqui com Tales e Mileto a dar explicação do mundo de forma racional, sem depender da religião grega, sem depender de explicações míticas, sem depender, portanto, dos deuses. Os deuses ficavam alijados dessa perspectiva, ficavam fora dessa perspectiva. A filosofia marcava o seu início. Eu diria, a filosofia marcava o seu nascimento. O bebê filosófico aqui, então, portanto, ele deu origem. Natureza e sociedade devem explicar a si mesmas. Inclusive, eu tenho uma posição de mundo assim, essa história de que quando dá um vendaval, quando dá uma tragédia, sei lá o quê, Deus quis assim. Não. E olha que o professor tem formação teológica também. Eu gosto de separar a divindade ou as divindades da questão natural. A natureza age por si só, o ser humano planta e o que planta colhe. É questão de ato, né? É questão de ação e reação. Simples. Não carece supor algo transcendente a elas.
sentido síntese que lógico, uma vez que o discurso filosófico é um falar que se justifica. Uma vez que o discurso filosófico é um falar que se justifica. Ou seja, o pensamento, a reflexão, né, a oratória, ele tem que ter uma lógica. E essa lógica tem que se auto-justificar. A racionalidade explica-se a si mesma. Existe uma ordem racional transcendente aos caprichos do indivíduo. Verdade é aquilo que concorda com as leis do logos, pensamento, razão. É a razão que nos dá a garantia da verdade, porque o real é racional. Aristóteles o chamou de fundador da filosofia da natureza, porque foi o primeiro a propor a questão dos princípios de todas as coisas. Então, portanto, como diz Klinck-Collamer, seu principal mérito não está interposto à água como princípio de todas as coisas, mas em ter sido o primeiro que propôs a questão do princípio das coisas. Ou seja, o primeiro que problematizou as coisas. E filósofos são assim, eles trazem problemas e não soluções. Por essa razão, Aristóteles o chamou de fundador da filosofia da natureza. Por fim, para resumir esta aula de Tales de Mileto aqui no canal do professor, tem 3 afirmações fundamentais. Anotem em sua mente, em seu coração e sei lá. Em Tales de Mileto podemos concluir o que? A água é a origem de todas as coisas. Depois, a terra flutua na água e tudo está cheio de alma, traduzido aqui por deuses. Para Tales, a água é a origem de todas as coisas. Partiu da constatação de que tudo que natureza é vivo e também é úmido. Sua formação foi feita em zonas áridas como o Egito e a Mesopotâmia. Nesses países, o transbordar dos rios fomenta a agricultura e, por conseguinte, a sobrevivência das populações. Numa sociedade com água escassa, diz aqui Marco Sandrini. Essa afirmação soa muito própria e convincente também. Para explicar os terremotos, afirmou que a terra flutua na água. Ao dizer que tudo está cheio de alma, ele explica o movimento de tudo. Tudo é composto de água. Ar que é o princípio de tudo. Pois bem, esta foi a aula do professor Evandros sobre Tales de Mileto. Espero que os exemplos aqui tenham contribuído para o seu crescimento, não somente filosófico, mas até mesmo existencial ou espiritual. Enfim, os meus alunos, meus inscritos colocam assim: professor, entre uma aula e outra você deve tomar água. Então, portanto, viva a Arqué de Tales de Mileto. Um grande abraço a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. E vamos falar sobre Anaximandro, a questão do decreto do tempo. Depois nós vamos também para Anaxímenes sobre o ar. E depois também ainda vamos para Heráclito, Pitágoras e tantos outros filósofos, porque um discordava do outro em relação a Arqué. Até mais, pessoal!